O programa de Panchakarma tem duas possibilidades mais distintas. Uma é de pacificação e outra é de purgação. Isso é Shamana e Shodhana. Tá? O que isso significa na prática? Significa na prática que para o Panchakarma existem algumas situações onde elas estão ainda num nível mais superficial, ainda num nível onde o negócio, o desequilíbrio saiu do teu sistema gástrico e está de alguma maneira passeando na sua pele. Então você está com muita alergia, você está com muita espinha, sua pele está rachando, você sente algumas questões assim de que não está bem, tua respiração às vezes dá alguma questão, ou então teu estômago às vezes fica distendido, você sente algum grau de constipação. São graus de desconforto que ainda não se configuram exatamente como um quadro clínico. Existem alguns sinais de que você fala assim, isso me incomoda, mas isso acaba dentro do que as pessoas consideram normal na vida, ter alguma coisa errada no sistema e fazer parte da vida. Mas dentro do Ayurveda isso já está assim, na virada da curva de começar a ter um processo que a nossa medicina vai chamar de patologia, ok? Mas para o Ayurveda aquilo dali em algum grau já é uma coisa a ser lidada. Mas existem outros quadros onde o agravamento já afetou de uma maneira, já se sedimentou, já atacou o tecido, o que a gente chama de órgãos nobres. Já está nos seus órgãos, você já está com alguma questão mais complicada no estômago, no intestino, na cabeça, não sei o quê, e você já vai mais ou menos no médico. E o médico nesse estágio, que o Ayurveda descreve como o quarto estágio desse processo de desequilíbrio, o médico ele olha, ele consegue saber que não está tudo bem, mas ele não sabe te dizer exatamente o que tem. No quinto estágio, que é o penúltimo, que o Ayurveda descreve, os quadros sindrômicos já estão claros e ele consegue caracterizar aquilo como uma patologia. E no sexto a situação já está complicada, aquela patologia já se desmembrou em outras e você já tem um quadro clínico complexo, ok? A primeira versão, a versão de Shamana, ela é apropriada para lidar ali até o estado onde você mais ou menos não está se sentindo bem e está pensando em ir no médico. E no quarto estágio, que é um estágio assim que não é exatamente nem obrigatório você fazer o Shodhana, mas é bom, já é do quarto em diante, onde a palavra médico já se torna uma coisa mais... ir ao médico já se torna uma coisa mais evidente, você tem a necessidade de fazer o Shodhana para dar conta daquilo, tá? Então, se a gente tem um caso de uma pessoa saudável, que se cuida, que aparentemente está tudo bem, a pergunta fundamental é, dentro dessa descrição, o mais apropriado seria fazer um programa de pacificação, onde a pessoa poderia fazer mais atividade física, não sei o que e tal. É um programa mais leve, ainda que seja um programa de, assim, como se você estivesse indo num spa descansar, ok? Vai ter alguma coisa, vai ter alguma atividade, que o dali vai ter uma importância para a tua saúde, mas ainda não tem um quadro assim mais intenso. Só que pro Ayurveda não faz muita diferença se você comeu errado ou se você se emocionou errado. O que isso significa? Pra gente, se você passa por um estresse emocional muito grande, aquilo dali, tua mente está tendo que metabolizar aquilo da mesma forma como tua mente está tendo que metabolizar as coisas que estão entrando no teu sistema gástrico, ok? Então tudo que passa pelo seu ouvido, pelo seu olho, pela sua boca, pelo seu nariz, pelo seu tato e pela sua memória, tudo isso precisa ser metabolizado. A alimentação no Ayurveda compreende esse mundo inteiro. E, cara, normalmente nossas emoções não estão muito bem metabolizadas. E como é que o Ayurveda entende isso numa linguagem mais contemporânea? Basicamente é o seguinte, tudo aquilo que entra de informação, o teu sistema precisa dar conta de transformar. Tem que passar por aqui. Tem que passar pela descrição de ingestão, digestão, assimilação e excreção. E normalmente o que acontece? A nossa mente não consegue metabolizar aquilo, digerir aquilo de uma maneira apropriada, e aí ela joga aquele resíduo. Ela joga aquele resíduo para onde? Para o citoplasma. Isso é um aspecto bem importante da história. Porque aquilo dali fica meio... Citoplasma celular. Citoplasma celular. Basicamente, tá? Não é só ali.
Existem aspectos mais sutis, mas assim, falando numa linguagem mais contemporânea. O que acontece? O teu citoplasma começa a perder qualidade. Ele já não transmite tanto, o fluxo das moléculas ali não é tão organizado, e você tem uns quebra-molas ali, você tem aqueles frades, como é que é o nome? Aquele negócio que não deixa você estacionar na calçada. Então, vira e mexe. Gelo baiano. Isso, gelo baiano. Quando você tem, digamos, essas poluições, essas poluições ali no meio do caminho, o que acontece fundamentalmente? Sempre que esbarra um processo de consciência ali, aquilo dali gera algum grau de a situação está meio fedida aqui dentro. Então, como é que a gente sabe que o nosso sistema psíquico está limpo? A gente toda hora se sente bem. Não tem nenhum remorso, não tem nenhuma raiva, não tem nenhuma ansiedade. Cara, você encontrar uma pessoa assim na rua é uma situação assim... Porque normalmente a gente não tem essa concepção de que precisa digerir as emoções de uma forma consistente, né? A gente às vezes fala, não, eu estou precisando digerir essa história, né? E isso é super ayurvédico, assim, essa concepção é realmente isso. Então, o programa de Panchakarma na versão mais Shodhana, que é uma versão mais de purgação, ela joga uma quantidade de óleo maior no teu sistema que permite você aprofundar nos tecidos e chegar num nível mais celular. Senão, você fica, de alguma forma, só metabolizando aquelas coisas que estão mais ou menos no teu dia a dia. E não as coisas que aconteceram 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, e qualquer coisa assim. Então, dependendo do grau de estamina, do grau de vigor da pessoa, que no Ayurveda a gente chama de bala, a gente pode fazer um programa assim mais estressante que o corpo aguenta, tá? Mas isso, teoricamente, o que a gente pode fazer hoje em dia em uns 10 dias, o ideal seria fazer no mínimo em um mês, para ter todo o processo de purgação sem nenhum grau de desgaste intensivo do sistema. Mas, cara, até a gente deslocar um mês da nossa vida para isso, leva um tempo. Assim, você passa por um Panchakarma, passa por outro, aí você vai vendo que aquilo faz muito bem na sua vida e você fala o seguinte, tá, agora eu vou organizar minha vida para fazer um de 28 dias. Mas isso leva um tempo, ok? Vou para a Índia fazer um treco desse. Mas, aqui a gente quer ter uma experiência, basicamente, de você se sentir assim mais leve, tá? Porque ama deixa você se sentindo pesado. Então, você consegue observar, a gente vai tirando foto ao longo dos dias, como o brilho do rosto da pessoa vai mudando, como o olho vai mudando, como a sensação perto da pessoa, como a aura da pessoa vai ficando mais clara, tá? Porque pro Ayurveda, ao mesmo tempo que você está cuidando do nível intracelular, você está cuidando no nível áurico também. Que pro Ayurveda, cara, tudo isso tem as suas dinâmicas e tem as suas importâncias. Inclusive esse corpo físico, ok? Você não é só o corpo físico. Na verdade, a concepção da Ayurveda é que a sua mente molda um corpo físico para você. Na verdade, não é sua mente, mas o seu princípio que está, de alguma maneira, a cada não sei quanto tempo, entrando em contato com o mundo físico e, de alguma maneira, gerando um software novo. Tá? Mas, a princípio, para o Ayurveda, isso que está aqui como Thiago agora, é apenas uma manifestação de alguma coisa que já há muito tempo, de vez em quando, se identifica com outros sistemas. E, por exemplo, no nosso caso, quando a gente está sonhando, às vezes a gente se desidentifica demais com o nosso sistema e às vezes fica confuso quando volta. Ok? Nosso princípio de alma é um princípio que habita o nosso corpo físico a maior parte do tempo e se identifica com ele para ficar vivo. Se não tem câncer, tem um monte de coisa. Mas a ideia é que a gente vai fazer com que todos os processos que estão no que a gente chama de subconsciente e inconsciente, a gente de alguma maneira solte um pouco as amarras lá embaixo com óleo, para que eles possam vir ao processo de superfície. E quando você estiver fazendo eventualmente um Vamana, você não está só colocando muco para fora. Você está botando um monte de coisa que está te deixando enjoado ainda na sua vida. Quando você está fazendo Viretna, você não está só fazendo uma purgação no seu intestino. Você está botando para fora, você está entrando em contato com um monte de coisa que ainda te irrita fundamentalmente lá dentro e você não sabe muito bem o que é. Entendeu? Quando você está fazendo um baço, você está entrando em contato com um monte de coisa que está muito seco
e muito instável dentro de você e que você não sabe por que você está tão ansioso. Então a gente usa o corpo físico para, de alguma maneira, entrar em contato com o corpo emocional também, e vice-versa, tá? O processo de meditação é o caminho contrário, mas o processo de Panchakarma é o processo de limpeza da mente através do corpo físico. E o processo de meditação é o processo de limpeza do corpo físico através da mente. Ok? Então, tudo isso vai ser especificado de acordo com cada uma das pessoas que está com uma fisiologia específica, num momento específico e tal, tá? Fundamentalmente, a gente vai ter essas 3 fases, que é a fase de preparação, onde você pegou teu carro para se dirigir até a cidade onde teu mecânico tá. O momento que você chegou lá e deixou o carro com o mecânico lá, porque ele, cara, é o cara e vai ficar cuidando daquele carro da forma como precisa. E depois o momento onde você vai voltar, tá? A princípio, a primeira fase é razoavelmente tranquila, porque ainda tem a expectativa do que o Ruguet chama do processo operatório, né? O grande problema é o pós. A chance da pessoa dar pouca importância às recomendações no final é relativamente maior do que no início. Então a ideia é o seguinte: levantou voo, processo preparatório, cruzeiro, processo operatório, aterrissagem, processo pós-operatório. Fundamentalmente, evite pular de paraquedas. Você pode se esborrachar se o paraquedas não abrir. Então, entrou num avião, espere ele subir, espere ele andar o que tem que andar e, por favor, desça com cuidado, tá? Acompanhe todas as recomendações que são feitas, porque elas têm essa concepção de que você está em pleno voo, cara. Seu metabolismo não é o que você está acostumado. Você acabou de sair da revisão, mas o motor ainda está precisando amaciar, ok? Assim, simbolicamente falando. Então, a gente vai ter essa etapa de preparação, de digestão de ama, essa etapa de completo inundar o sistema de óleo. Cara, essa parte é muito legal. Vem óleo de tudo quanto é canto, você ingere óleo. Nossa, é uma situação, tá? E depois começam os programas de purgação. E depois chega a parte gostosa. Que depois que você faz os programas mais de purgação, aí são só os tratamentos para você apaziguar aquele estresse que foi e aliviar o vata, tá? E aí, nossa, essa parte assim é tipo uma delícia, tá? Porque esse processo de purgação, de alguma forma, agrava o vata. Aonde é que as pessoas pulam de paraquedas? Aonde que as pessoas pulam de paraquedas? Quando elas, por exemplo, o Dr. Ruguet faz esse programa, principalmente em Uberlândia, em Araguari. E aí as pessoas vão para lá, fizeram a semana de preparação, fizeram a semana de operação lá e depois voltam e não dão muita bola para aquilo que o Dr. Ruguet falou e acham que é um exagero, não sei o quê. Aí vai almoçar com a família numa churrascaria. Cara, aquilo é um caos. A pessoa passa muito mal e às vezes tem que ser internada, porque o metabolismo não está ali, tá? Então, da mesma forma que quando a gente está administrando o óleo, o metabolismo abaixo, quando a gente está voltando no programa de Panchakarma, o metabolismo está muito baixo. Ele precisa pelo menos de um tempinho para acender de novo, que nem a lareira. Ok? E agora a gente vai começar a especificar o programa pessoal que você vai seguir para a sua fisiologia nesse momento de vida que você está, nesse tempo que a gente tem disponível para fazer esse programa. Beleza? Beleza. Show. Shanti.